A tinta de caneta sobre o papel ainda estava úmida, levemente borrada por uma única lágrima que resbalou da bochecha de Helena Vargas. Do outro lado da majestosa mesa de jacarandá, seu marido, Tiago Oliveira, negava-se a olhá-la nos olhos, e sua sogra, Dona Vitória Oliveira, segurava uma taça de espumante, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Pensavam que estavam se livrando de uma carga insignificante e sem um centavo. Creram que estavam jogando lixo na neve, geada, em plena véspera de Natal. Mas enquanto Helena Vargas assinava o fim de seu casamento, não estava apenas assinando um decreto de divórcio, estava assinando sua sentença de morte, porque os Oliveira não sabiam quem ela era na realidade, não sabiam que a mulher que limpava o chão para eles era a única herdeira do Império Stirling, e quando a poeira baixar, desejarão jamais ter conhecido o nome dela. A mansão Oliveira erguia-se na colina mais alta de Campos do Jordão, uma extensa arquitetura de pedra e madeira que gritava dinheiro antigo, embora as contas bancárias já estivessem sussurrando secretamente a palavra dívida. Lá fora, a geada caía em camadas silenciosas, cobrindo o mundo de branco. Dentro da casa cheirava a pinheiro, a velas de cera caríssimas e ao cordeiro assado que Helena estivera preparando durante 6 horas. Helena Vargas ou Helena Oliveira, ao menos por mais algumas horas, secou uma gota de suor da testa com o dorso do pulso. Usava um vestido cinza simples, um que havia comprado em um brechó fazia 3 anos. Era a única coisa com que se sentia confortável naquela cozinha industrial. Já está pronto? A voz cortou o calor do forno como uma estalactite de gelo. Helena se girou e viu Beatriz, sua cunhada, apoiada no batente da porta. Beatriz vestia um traje de paetês vermelhos que custava mais que o carro de Helena. Segurava uma taça de prosecco, olhando para Helena com uma mistura de tédio e nojo. Quase, Beatriz, disse Helena em voz baixa, com a voz rouca. Havia estado acordada desde as 4 da manhã, preparando a casa para a ceia de gala. O cordeiro só precisa de mais 10 minutos para descansar. Bom, dê um jeito de ser rápida. Mamãe está ficando impaciente, e você sabe como ela fica quando o açúcar no sangue cai. Começa a procurar em quem morder. Beatriz soltou uma risadinha aguda e desagradável e se deu a volta, seus saltos ressonando agressivamente no chão de mármore. Helena deixou escapar um fôlego que não sabia que estava prendendo. Aguenta esta noite, disse a si mesma. Só aguenta o Natal e talvez o Tiago finalmente me defenda. Olhou uma pequena foto emoldurada na bancada da cozinha. Era dela e de Tiago, tirada há 3 anos quando se conheceram em uma cafeteria em Santa Teresa, no Rio. Ele havia sido encantador então, aparentemente humilde, um homem que tentava abrir caminho fora da sombra familiar. Ela havia se apaixonado perdidamente, não havia contado sobre seu pai, queria ser amada por si mesma, não pelos bilhões ligados ao nome Stirling. Que erro foi esse? Pensou com amargura, enquanto levava a pesada travessa à sala de jantar. A conversa se interrompeu ao instante. O sala de jantar era uma obra-prima de intimidação. Uma árvore de Natal de 6 metros resplandecia no canto, carregada de adornos de cristal. À cabeceira da mesa estava Dona Vitória Oliveira, a matriarca. Era uma mulher que usava diamantes para o café da manhã e julgava as pessoas pelo número de fios de suas camisas. À sua direita estava Tiago, garboso em seu smoking, mas encolhido. Tinha os ombros caídos, os olhos fixos em seu prato vazio. Finalmente, suspirou Vitória, olhando seu relógio Cartier de platina.
Começava a pensar que você mesma estava abatendo o animal lá atrás, Helena. Sinto muito, Vitória, murmurou Helena colocando a travessa. Queria ter certeza de que o tempero estaria perfeito. O cheiro está adequado, cheirou Vitória. Não olhou para Helena. Nunca a olhava de verdade. Olhava através dela como se Helena fosse uma mancha em um cristal. Sente-se. Não fique aí perambulando. Parece uma garçonete. Helena tomou assento junto a Tiago, esticou a mão para tocar a dele debaixo da mesa, desesperada por um aperto, um sinal de solidariedade. A mão de Tiago estava flácida. Ele a retirou um segundo depois para pegar sua taça de vinho. O coração de Helena rachou um pouco mais. Ai, bem, começou o Dr. Ricardo, o pai de Tiago, um homem que nunca havia trabalhado um dia duro na vida, mas falava com a autoridade de um general de guerra. Tiago, você falou com os investidores sobre a fusão? Não na véspera de Natal, pai, murmurou Tiago. Os negócios não esperam por ninguém, interveio Vitória, cortando o cordeiro com precisão cirúrgica, sobretudo quando o legado familiar está em jogo. Precisamos de capital, Tiago, e precisamos rápido. Se você tivesse se casado sabiamente, talvez não estaríamos nesta posição. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou seu prato sem apetite. Este era o roteiro habitual. Helena era a âncora que os arrastava. Helena era a ninguém, sem dote, sem contatos, sem linhagem. O cordeiro está seco, anunciou Beatriz, deixando cair o garfo com um estrondo. Na verdade está bastante suculento, defendeu Helena em voz baixa. Não contradiga minha filha, disparou Vitória. Se ela diz que está seco, está seco. Talvez se você tivesse crescido com um paladar refinado, saberia a diferença. Helena olhou para Tiago. Tiago, está seco? Tiago olhou para sua mãe, depois para sua irmã e, finalmente, brevemente, para sua esposa. O medo em seus olhos era patético. Está um pouco passado, Belô. A traição doeu mais que os insultos. Helena assentiu lentamente, engolindo o nó na garganta. Farei melhor da próxima vez. Não haverá uma próxima vez, disse Vitória, baixando o tom de voz. Não foi um grito, foi um ronronar perigoso e letal. Helena levantou a vista. Perdão? Vitória limpou a boca com um guardanapo de linho e o colocou suavemente sobre a mesa. Estendeu a mão por baixo de sua cadeira e tirou uma elegante pasta de couro preto. Deslizou-a pela superfície polida de jacarandá. Parou a centímetros do prato de Helena, derrubando um saleiro de cristal. Feliz Natal, querida, disse Vitória, um sorriso cruel esticando seus lábios vermelhos. Abra! As mãos de Helena tremeram enquanto pegava a pasta. A sala estava em silêncio. Até o crepitar do fogo parecia conter a respiração. Abriu a capa. Petição de dissolução matrimonial. As palavras nadaram diante de seus olhos. Divórcio, sussurrou Helena. Olhou para Tiago. Tiago, o que é isso? Tiago tomou um grande gole de vinho, esvaziando a taça. É o melhor, Helena. Simplesmente viemos de mundos diferentes. Mundos diferentes? Helena se pôs de pé, a cadeira raspando ruidosamente contra o chão. Tiago, eu esfreguei seus chãos. Cuidei de você quando esteve doente. Aguentei ela. Apontou com um dedo trêmulo para Vitória. Me tratando como um cachorro durante 3 anos. Porque eu te amava. E esse foi seu erro, disse Vitória com calma. O amor não paga as contas, Helena, e francamente você é uma vergonha. Olhe-se, veste trapos, não tem etiqueta, não traz nada a esta mesa além de mediocridade. Trago lealdade, gritou Helena com as lágrimas transbordando. Trago um lar.
Para isso temos serviço, debochou Beatriz. Vitória se inclinou para a frente, seus olhos duros como diamantes. Escute-me bem, pequena caça-fortunas. Sabemos que só se casou com ele pelo sobrenome Oliveira. Pois bem, o passeio acabou. Tiago tem uma oportunidade. Um acordo matrimonial com a filha de um magnate do agronegócio de Mato Grosso. Um casamento de verdade. Alguém com classe, alguém com dinheiro. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Estão me vendendo? Como um carro usado. Estamos fazendo um upgrade, corrigiu Vitória. Agora assine os papéis. Fomos generosas. Oferecemos a você uma liquidação de R$10.000. Isso deve te manter em poliéster barato por 1 ano. R$10.000? Era um insulto. Era menos do que Vitória gastava em bolsas em 1 mês. Helena olhou para Tiago pela última vez. Tiago, olhe para mim. Diga-me que quer isto. Diga-me na cara que 3 anos não significaram nada. Tiago, por fim, levantou a vista. Tinha os olhos úmidos, mas a mandíbula apertada em uma linha de fraca determinação ditada por sua mãe. Simplesmente assine, Elô. Por favor, não faça uma cena. Acabou. Algo dentro de Helena se rompeu. Mas não foi uma quebra que a deixou feita em pedaços. Foi o romper de uma represa, o romper de uma corrente. Olhou os papéis. Depois olhou para os Oliveira. A mãe esnobe. A irmã cruel. O marido sem caráter. De repente, os viu não como sua família, mas como gente pequena, mesquinha e desesperada, apegando-se a uma ilusão desvanecida de grandeza. Pensou em seu pai, Arthur Sterling, o homem dono de companhias aéreas, conglomerados tecnológicos e metade da Avenida Faria Lima, o homem que havia lhe rogado que permitisse comprar um castelo, a quem ela havia silenciado porque queria uma vida normal. Meteu a mão no bolso, não usou a caneta Montblanc cara que Tiago lhe ofereceu. Tirou uma caneta esferográfica azul barata que usava para as listas de compras. Querem que eu assine? Perguntou Helena. Sua voz se estabilizou. As lágrimas pararam. Sua postura se ergueu. Sim, sim, sibilou Vitória. E depois caia fora da minha casa. Com prazer. Helena passou para a página da assinatura. Traçou seu nome na linha. Helena Vargas. Empurrou os papéis de volta. E a liquidação? Perguntou Vitória, levantando uma sobrancelha. Você não assinou o recibo do cheque? Helena se pôs de pé, alisando seu simples vestido cinza. Olhou o cheque de R$10.000 jogado na mesa. O recolheu. A sala observava, esperando que ela o guardasse desesperadamente. Helena rasgou o cheque ao meio. Depois, em 4. Deixou que os pedaços de confete chovessem sobre o cordeiro a meio comer. Podem ficar com seu dinheiro, disse Helena, sua voz gélida. Vocês vão precisar dele mais do que eu. Miserável ingrata. Vitória se levantou, indignada. Fora! Fora! Antes que eu chame a segurança. Já estou indo, disse Helena. Girou-se para Tiago. Adeus, Tiago. Espero que ela valha a pena. Saiu da sala de jantar. O silêncio pesado ficou atrás dela. Não subiu para arrumar uma mala. Não pegou um casaco. Caminhou diretamente para as pesadas portas de carvalho da entrada. Ao abri-las, a geada rugiu. O vento açoitou o gelo para dentro do hall. Você vai morrer lá fora, gritou Beatriz zombeteiramente. Voltará em 5 minutos implorando para dormir na garagem. Helena saiu para a noite escura e gélida e fechou a porta de golpe, selando seu passado. O frio mordeu sua pele ao instante, mas não sentiu. A adrenalina corria por suas veias. Caminhou pelo longo e sinuoso caminho de entrada, a neve rala crujindo sob seus sapatos finos. Chegou ao final dos portões da propriedade, tremendo violentamente agora.
A estrada estava vazia, completamente escura. De repente, 2 cegantes fachos de luz cortaram a escuridão. Um veículo se aproximava. Não era um táxi, não era um ônibus, era um comboio. 3 utilitários pretos enormes e blindados pararam à sua frente. O carro principal, um Rolls-Royce Phantom, estava em marcha lenta, silenciosa. A porta traseira do Rolls-Royce se abriu. Um homem com um terno impecável saiu, segurando um grande guarda-chuva. Não se importou que a geada arruinasse seus sapatos de couro italiano. Correu para Helena, protegendo-a da tempestade. Senhorita Sterling, disse o homem, inclinando a cabeça respeitosamente. Estivemos esperando seu sinal. Helena olhou para trás, para a mansão Oliveira, brilhando calorosamente na colina. Leve-me para casa, Alfred, sussurrou. Cansei de brincar de casinha. Seu pai está na linha, senhorita, disse Alfred, entregando-lhe um telefone satelital enquanto a guiava para o assento traseiro de couro aquecido do carro. Helena pegou o telefone. Pai! Uma voz profunda e ressonante crepitou do outro lado, tremendo de emoção. Helena, chega! Eles te machucaram! Está feito, disse Helena. Sua voz se endureceu. Assinaram o divórcio. Sou livre. E o que você quer fazer agora, querida? Sabe que a reunião de fusão com as empresas Oliveira está agendada para 2 de janeiro. Posso cancelá-la. Posso esmagá-los de longe. Helena olhou seu reflexo na janela escurecida. Já não via a dona de casa. Via uma Sterling. Não, disse Helena. Não cancele. Quero me encarregar da fusão pessoalmente. Você? Sim, disse Helena, um sorriso sombrio tocando seus lábios. Queriam uma fusão com as indústrias Sterling. Queriam uma nova administração. Creio que deveria dar a eles exatamente o que pediram. O Rolls-Royce se afastou, desaparecendo na noite, deixando os Oliveira celebrando sua vitória, sem saber que o carrasco acabara de abandonar o edifício. O interior do Rolls-Royce era um santuário de silêncio e calor, um forte contraste com o vento gélido que acabara de morder o casaco fino de Helena. Enquanto o carro deslizava pela montanha, a divisória desceu. Estamos nos dirigindo ao aeródromo privado, senhorita Helena, disse Alfred, revisando o espelho retrovisor para se assegurar de que ninguém o seguia. O Gulfstream está pronto para partir para São Paulo. Seu pai insistiu na cidade. Diz que quer você de volta na fortaleza. Helena assentiu, apoiando a cabeça contra o cristal frio. São Paulo está bem. Preciso lembrar quem eu sou. 20 minutos depois, o carro parou diretamente na pista, onde esperava um elegante jato prateado. O escudo da Sterling, um leão ruginte, gravado em ouro na cauda. Quando Helena saiu, a tripulação já estava alinhada, com as cabeças inclinadas. Bem-vinda de volta, senhorita Sterling, disse o capitão. Durante 3 anos havia sido Helena, a órfã, Helena, a garçonete, Helena, a carga. Escutar seu verdadeiro nome foi como respirar oxigênio puro após prender a respiração debaixo d'água. Subiu ao avião. Sentado em uma das poltronas de couro creme, estava um homem que parecia ter sido esculpido em granito e dor. Arthur Sterling levantou-se de imediato. Era um homem gigante, conhecido pelas aquisições hostis e crueldade. Mas, ao olhar para sua filha, seus olhos estavam avermelhados. Ele engasgou-se, usando seu apelido de infância. Helena desabou em seus braços. As lágrimas que havia reprimido na frente de Vitória finalmente se liberaram. Soluçou no suéter de cachemire caro de seu pai, manchando-o de rímel e lágrimas. E por uma vez, a ele não importou a conta da lavanderia. Sinto muito, pai, soluçou. Você tinha razão.
Tinha razão sobre eles. Arthur acariciou seu cabelo, apertando a mandíbula até que uma veia latejou em sua têmpora. Acabou. Prometo a você, Helena. Vou reduzir o mundo deles a cinzas. Comprarei aquela montanha e transformarei a mansão deles em um banheiro público, se você me pedir. Helena riu entre lágrimas, um som úmido e entrecortado. Afastou-se e olhou para ele. Não, isso é fácil demais. Não quero que você lute minhas batalhas, pai. Quero lutá-las eu mesma. Arthur estudou seu rosto. Viu a dor, sim, mas por baixo viu o aço que lhe havia legado. Essa é minha garota. Agora sente-se. Beba. Coma. Uma aeromoça apareceu ao instante com uma bandeja de caviar, batatas trufadas, a comida reconfortante favorita de Helena e uma garrafa de Dom Perignon. Tem uma equipe esperando na cobertura, disse Arthur, servindo-lhe uma taça. Advogados, estilistas e o Dr. Orris. Você está desnutrida, Helena. Meu Deus, como te alimentaram? Eu cozinhei os banquetes, pai. Simplesmente costumava perder o apetite quando me permitiam sentar. A taça de Arthur trincou em sua mão. Nem sequer se abalou quando o champanhe se derramou sobre seus dedos. Permitiam? Trataram a herdeira das indústrias Sterling como um esfregão. Eles não sabiam, lembrou-lhe Helena. Esse era o trato. Queria ver se Tiago me amava por mim. Queria uma vida onde o dinheiro não importasse. E você descobriu que para gente como os Oliveira, o dinheiro é a única coisa que importa, disse Arthur sombriamente. Entregou-lhe um guardanapo novo. Descanse agora. Aterrissamos em pouco tempo. Quando você acordar, Helena Vargas terá morrido. Helena Sterling retorna. A cobertura da Avenida Paulista era um palácio no céu. Ocupava os 3 andares superiores da Torre Sterling, com vista para a cidade polvilhada pela névoa. Os seguintes 3 dias foram um borrão de transformação. Não foi apenas uma mudança de visual, foi uma ressurreição. Helena parou em frente a um espelho de chão ao teto. O vestido cinza de brechó estava na incineradora. Em seu lugar vestia um terno de poder verde esmeralda sob medida, que custava mais que o carro dos Oliveira. Seu cabelo, antes preso em um coque desordenado para evitar que caísse na comida, era agora uma cascata brilhante de ondas castanhas, penteadas pelo melhor cabeleireiro da cidade. Sua pele, apagada pelo estresse e fortes produtos de limpeza, brilhava após dias de tratamentos de spa. Mas a maior mudança estava em seus olhos. A mansidão havia desaparecido. A desesperação por agradar havia ido embora. Bom, a junta diretiva está se reunindo por videochamada em 10 minutos, anunciou Alfred, entrando na sala. Estão ansiosos. O boato diz que os Oliveira estão presumindo uma fusão. Os preços das ações estão flutuando. Helena girou-se, deslizando um anel de diamantes no dedo. Não um anel de casamento, mas o selo Sterling, uma pesada peça de ouro que significava autoridade. Que presumam, disse Helena, sua voz suave e perigosa. Alfred, puxe o expediente da Oliveira Logística. É pior do que pensávamos. Estão alavancados até o pescoço. 3 hipotecas sobre a propriedade de Campos do Jordão. A empresa Oliveira Logística não gera lucro há 5 anos. Estão sobrevivendo com crédito e a reputação do avô de Tiago. O banco está pronto para executar a hipoteca em 15 de janeiro, a menos que consigam uma injeção massiva de capital. O que eles creem que vão conseguir de nós em 2 de janeiro, meditou Helena, deslizando o dedo pelos números vermelhos. Correto. Creem que se reunirão com Arthur Sterling para finalizar um investimento de 50 milhões de reais em troca de 49% do capital. E a garota de Mato Grosso? Perguntou Helena.
Jessica Thorne, respondeu Alfred, deslizando para a foto de uma mulher loira que parecia feita de plástico e malícia. Filha de Earl Thorne, o magnata do agronegócio, o acordo é puramente transacional. Earl quer uma posição nas rotas de envio da Oliveira Logística. Vitória Oliveira quer o dinheiro de Earl. Tiago é simplesmente a moeda de troca. Helena ficou olhando a foto de Tiago no arquivo. Estava bonito, como sempre. Mas agora via a debilidade em sua mandíbula. Trocou um diamante por uma pedra, sussurrou Helena. Pai, chamou, enquanto Arthur entrava na sala. Está tudo pronto para a reunião? A sala de conferências em Campos do Jordão está reservada, disse Arthur, admirando sua filha. Disse aos Oliveira que, devido a uma emergência familiar, não posso comparecer. Mas o novo CEO de aquisições, Sterling, estará lá para assinar o trato. Você disse o nome do CEO? Não disse. Arthur sorriu, uma expressão de tubarão. Disse a eles que o novo CEO é uma estrategista brilhante que conhece a empresa deles por dentro e por fora. Helena sorriu com autoconfiança. Certamente a conheço. Sei quais tábuas do chão rangem, sei quais contas estão ocultando perdas, e sei exatamente quanto Vitória odeia perder. Caminhou até a janela, olhando as luzes da cidade. Arrume as malas, Alfred, ordenou Helena. Voltamos para a serra, mas desta vez não usaremos a entrada de serviço. O dia de Natal na mansão Oliveira costumava ser um espetáculo de excessos, mas este ano uma estranha pesadez pairava sobre a casa. Vitória Oliveira desceu a grande escadaria às 11 da manhã segurando a cabeça. Helena, gritou, café e traga a aspirina. O silêncio a recebeu. Vitória franziu o senho, detendo-se ao pé da escada. O hall ainda estava cheio de agulhas de pinheiro de onde haviam arrastado a árvore. O chão estava opaco. Não cheirava a pães de canela, nem a presunto assado. Helena! Chiou de novo. Depois lembrou-se. Garota inútil! Murmurou Vitória, apertando seu hobby de seda. Foi embora na véspera de Natal. Que alívio! Entrou na cozinha. Era uma zona de desastre. Os pratos sujos da noite anterior estavam empilhados na pia. Molho encrustado, cordeiro a meio comer, manchas de vinho. Helena não havia lavado nenhum só garfo antes de ir embora. Oh, pelo amor de Deus! Gemeu Vitória. Pressionou o botão do interfone na parede. Beatriz, Tiago, desçam aqui. Beatriz apareceu 10 minutos depois, desalinhada. Por que está gritando? Onde está o café da manhã? Estou morrendo de fome. O serviço pediu demissão, disparou Vitória, apontando o deserto. Prepare umas torradas. Não sei usar essa torradeira. Queima tudo, queixou-se Beatriz, abrindo a geladeira. E não tem nada aqui, só ingredientes crus. Helena não preparou a caçarola do brunch. Tiago entrou por último. Estava terrível. Tinha os olhos injetados de sangue e ainda usava a camisa social da noite anterior, desabotoada e amassada. Olhou a cozinha vazia, a pilha de pratos sujos, e sentiu uma pontada de algo agudo no peito. Durante 3 anos a casa havia funcionado por arte de mágica. Despertava com café recém-feito. Suas camisas estavam passadas. A geladeira estava cheia. Percebeu agora, com uma sensação de afundamento, que a mágica era Helena. Ela foi embora de verdade? Perguntou Tiago, com a voz oca. Não se lamente tanto, Tiago, repreendeu-o Vitória, pegando uma xícara suja, fazendo uma careta e voltando a deixá-la. Cortamos o câncer. Agora podemos nos curar. Você ligou para a Jéssica? Tiago esfregou o rosto. Mandei uma mensagem. Disse que está em St. Bart's, que estará aqui para a festa de Ano Novo. Bem, isso nos dá uma semana para colocar este lugar em ordem.
Contrataremos um serviço de buffet, uma equipe de limpeza profissional. Nada dessas bobagens de amadora que a Helena oferecia. Isso custa dinheiro, mãe, apontou Tiago em voz baixa. Dinheiro que não temos até que o acordo se concretize. Se concretizará? Vitória bateu com a mão na bancada. Arthur Sterling é um homem de negócios. Vê o valor no nosso legado. A reunião está fixada para 2 de janeiro. Uma vez que esse cheque seja compensado, voltaremos a estar no topo. Começaremos por renovar esta cozinha. Cheira a pobreza. O telefone na parede tocou. Era o fixo, o que só os credores usavam. Vitória olhou fixamente. Tiago, atenda! Tiago atendeu. Olá, Residência Oliveira. Escutou um momento. Seu rosto empalideceu. Sim, entendo. Mas veja, temos um evento de liquidez importante no dia 2. Você pode simplesmente adiar os procedimentos até... Alô? Desligou. E então? Exigiu Vitória. Era o banco, disse Tiago com a voz trêmula. Estão iniciando a execução hipotecária. Congelarão as contas da empresa no dia 5, se não fizermos o pagamento global. Sim, Vitória exalou. Está bem, a reunião é no dia 2. Teremos o dinheiro sterling para então. Só temos que sobreviver uma semana. Beatriz olhou ao redor da cozinha desordenada. Então quem vai limpar isto? Não vou tocar nessa gordura. Deixe, ordenou Vitória. Comeremos fora. Coloque no cartão de crédito. Os cartões estão no limite, mãe, lembrou-lhe Tiago. Os olhos de Vitória brilharam de fúria. Então venda algo. Venda as velhas bugigangas da Helena. Algo de valor ela deve ter deixado. Tiago pensou no pequeno armário do quarto de hóspedes onde Helena dormia quando sua mãe era particularmente cruel. Subiu as escadas, deixando sua mãe e sua irmã discutindo sobre quem esfregaria as panelas. Entrou no quarto que Helena havia usado. Estava vazio. A cama estava perfeitamente feita. Hábito, supôs. O armário estava aberto. Estava pelado. Ela não havia levado nada porque não tinha nada, só a roupa barata que usava. Mas na mesinha de cabeceira viu algo. Era o medalhão de prata que lhe havia dado no primeiro aniversário. Era prata barata, comprada de um vendedor ambulante. Mas Helena o havia usado todos os dias. Disse que era seu tesouro mais preciado. Havia deixado. Tiago o recolheu. Sentia frio em sua mão. Abriu-o. A foto dele dentro havia sido retirada. Ela nos odeia de verdade? Sussurrou para o quarto vazio. Tiago! A voz de Beatriz chiou lá de baixo. O mensageiro está aqui. É um pacote das indústrias Sterling. Tiago deixou cair o medalhão e correu escada abaixo. Um mensageiro com um uniforme azul impecável estava entregando um envelope grosso à Vitória. Ela o abriu com dedos cobiçosos. É a confirmação, respirou, escaneando o documento. Agenda para a reunião de parceria estratégica. 2 de janeiro, 10 da manhã. Localização: o Centro de Convenções de Campos do Jordão. Disse o Arthur vem? Perguntou Tiago. Vitória cerrou os olhos ante a letra pequena. Diz, representando as indústrias Sterling, o escritório do CEO. E aqui? Oh, isto é interessante. Tenha em conta que o novo diretor executivo conduzirá a diligência devida pessoalmente. Novo CEO? Tiago franziu o senho. Arthur se aposentou? A quem importa? Interrompeu Beatriz. Novo CEO significa sangue novo. Provavelmente algum jovem tubarão que busca fazer nome para impressionar Arthur Sterling. Podemos encantá-lo. Vou usar o vestido azul. Vitória sorriu, agarrando o papel como uma tábua de salvação. Exatamente. Isso é melhor. Arthur é um velho dinossauro. Um novo CEO será mais fácil de manipular. Vamos deslumbrá-lo com a história dos Oliveira. Organizaremos um jantar aqui na noite anterior.
Não podemos organizar aqui, mãe, disse Tiago, apontando o desastre. Não temos pessoal. Bem, Vitória fez um gesto com a mão. Nos reuniremos com ele no centro de convenções. Entraremos lá como a realeza, Tiago. Você precisa parecer bem-sucedido. Faça a barba, corte o cabelo. Não estamos pedindo dinheiro. Estamos oferecendo um privilégio. Mirou pela janela o caminho de entrada coberto de geada. Helena pensou que arruinaria nosso Natal, debochou Vitória. Mas só nos limpou o caminho para o nosso maior triunfo. Para a próxima semana seremos mais ricos do que nunca e ela estará congelando em uma esquina em algum lugar. Tiago assentiu, forçando um sorriso que não sentia. Mas enquanto olhava o logo das indústrias Sterling no papel, um leão ruginte, não pôde evitar a sensação de que o leão o estava olhando diretamente e parecia faminto. Janeiro em Campos do Jordão era um desfile de casacos de pele, esquis de design e ressacas de champanhe. A cidade fervilhava com a elite endinheirada, mas dentro da mansão Oliveira o ambiente era frenético. Este vestido é horrível, gritou Beatriz, jogando uma pilha de seda no chão do seu quarto. Não posso usar o Prada da temporada passada para me reunir com o CEO das indústrias Sterling. Pareço uma mendiga. Vitória estava no umbral com um copo de uísque na mão, apesar de ser apenas meio-dia. Pare de reclamar, Beatriz. É preto. Emagrece. Só coloque a gargantilha de diamantes. Distrai do decote. Empenhei a gargantilha, mãe, chiou Beatriz. Lembra, para pagar o depósito do buffet para a festa de Réveillon, a qual ninguém veio. O silêncio que seguiu foi pesado. A festa de Ano Novo havia sido um desastre. Os convites foram enviados, mas a lista de confirmações manteve-se vergonhosamente vazia. Os rumores dos problemas financeiros dos Oliveira haviam começado a circular pelo vale. Os tubarões sentiram sangue. E em Campos do Jordão, se você sangrasse, era socialmente posto em quarentena. Não importa, disse Vitória com voz tensa. Amanhã tudo muda. Uma vez que assinemos o trato, compraremos 10 gargantilhas novas para você. Compraremos a joalheria. Agora vista-se. Precisamos repassar a apresentação uma última vez. Lá abaixo, Tiago estava sentado à mesa de jantar. A mesma mesa onde havia visto sua esposa assinar os papéis do divórcio fazia uma semana. Estava olhando os relatórios financeiros. Estavam falsificados, pesadamente. Veja bem, mãe, disse Tiago enquanto Vitória entrava. Não podemos mostrar a eles estes números. Isto projeta um crescimento de 20% em logística. Na realidade, estamos um quinto abaixo. Não nos auditarão até depois que o cheque seja compensado. Vitória o desestimulou, servindo-se de outro gole. Deixe de ser tão covarde, Tiago. Você está vendendo uma visão, não um problema matemático. O novo CEO é provavelmente algum alpinista corporativo que busca uma vitória rápida para impressionar Arthur Sterling. Daremos a ele uma vitória. Daremos o nome Oliveira. Revisei a lista de convidados para o hotel St. Regis, murmurou Tiago. Todo o andar superior foi alugado para a Sterling Holdings. A segurança é mais estrita que a do Pentágono. Nem sequer pude conseguir um nome para o CEO. Bem, Vitória sorriu. Isso significa que é importante. E os homens importantes têm egos. Só temos que massageá-los. Enquanto isso, na suíte presidencial do St. Regis, Helena Sterling estava na sacada, olhando a cidade que havia sido sua prisão durante 3 anos. Usava um hobby de cachemir, sorvendo chá quente com mel. Atrás dela, a suíte era uma colmeia de atividade. 3 advogados revisavam contratos, um estilista estava vaporizando um terno de poder azul marinho
e Alfred estava ao telefone com o banco. A documentação de execução hipotecária está pronta, senhorita Sterling, disse Alfred, desligando. O banco concordou em vender a dívida Oliveira para as indústrias Sterling com efeito imediato. A partir desta manhã, você não é apenas sua potencial investidora, é sua principal credora. Helena girou-se. Uma rajada de vento frio pegou seu cabelo. Eles sabem? Não. Ainda creem que o banco tem o título. Creem que tem até o dia 15. Perfeito, disse Helena. Voltou a entrar. E a verificação de antecedentes sobre as operações do armazém? É como suspeitava, interveio um dos advogados. Encontramos as discrepâncias. Os Oliveira estiveram economizando em manutenção de segurança durante 5 anos para financiar seu estilo de vida. Os caminhões não cumprem com as normas. O seguro é nulo. Se expormos isto, a empresa não vale 0. Vale milhões negativos em processos judiciais. Helena assentiu. Lembrou-se das noites em que Tiago chegava em casa, queixando-se de motoristas ingratos que pediam demissão porque os freios estavam ruins. Lembrou-se de Vitória, rindo de economizar dinheiro em mecânicos para comprar um candelabro novo. Arriscaram vidas por um cristal? Sussurrou Helena. Senhorita Sterling? O estilista levantou 2 pares de sapatos. Os Louboutins ou os Jimmy Choos? Os Louboutins, disse Helena. As solas vermelhas. Quero que vejam vermelho quando eu me afastar. Olhou o relógio. Menos de 24 horas para a reunião. Sentiu uma dor fantasma no peito. O fantasma da mulher que costumava amar Tiago. Mas depois lembrou-se do cordeiro. Lembrou-se da liquidação de R$10.000. Lembrou-se da neve fria em sua face. Alfred, disse Helena, assegure-se de que a sala de conferências esteja a 18 graus Celsius. Um tanto frio, senhorita. Vitória odeia o frio, diz que lhe doem as articulações. Quero que esteja desconfortável antes mesmo de que eu diga uma palavra. O centro de convenções de Campos do Jordão era uma fortaleza de vidro e aço aninhada contra as montanhas. A sala de reuniões no andar superior oferecia uma vista panorâmica. Uma vista que geralmente custava uma fortuna desfrutar. Às 9h55 chegaram os Oliveira. Vitória liderou a carga, vestida com um traje Chanel vintage que já vira dias melhores, envolta em um casaco de pele levemente amarelado pela idade. Beatriz ia atrás com um vestido preto, com aspecto entediado, olhando seu telefone. Tiago fechava a marcha, carregando a maleta de couro com os documentos fraudulentos. Estava pálido. Lembre-se, sibilou Vitória enquanto entravam no elevador. Confiança, nós somos o prêmio. Saíram do elevador e foram recebidos por uma recepcionista que não sorriu. Grupo Oliveira, sala de conferências B. Sala B? Debochou Vitória. Normalmente nos reunimos na suíte executiva. Sala B, repetiu a recepcionista, sem levantar a vista. Caminharam pelo corredor. A sala B era impressionante, mas austera. Uma longa mesa de cristal, 12 cadeiras de couro e um termostato ajustado a frescos 18 graus. Faz um frio terrível aqui, queixou-se Vitória de imediato, apertando mais sua pele. Tiago, chame alguém para consertar a calefação. Simplesmente nos sentemos, mãe, disse Tiago, tomando assento a um lado da mesa. Esperaram. 10h05 AM. Chegaram e passaram. Isto é inaceitável, gemeu Beatriz. Poderia estar esquiando. Paciência, disparou Vitória, embora seu pé tamborilasse nervosamente. Tática de poder. Está nos fazendo esperar para afirmar seu domínio. Clássico. Às 10h15 AM, as pesadas portas duplas abriram-se. Os Oliveira puseram-se de pé com sorrisos forçados nos rostos. Arthur Sterling não entrou. Em vez disso, 6 homens com ternos escuros entraram.
advogados e contadores, tomando assentos ao longo da parede traseira. Abriram laptops ao uníssono. Depois, Alfred entrou, parou junto à porta e anunciou: "A CEO das indústrias Sterling." Vitória alisou a saia, pronta para desatar seu encanto sobre o cavalheiro. Entrou uma mulher. Usava um terno azul marinho sob medida, à perfeição, abraçando uma silhueta feminina e formidável. Seus saltos ressoaram com uma precisão rítmica e aterradora no chão de madeira. Não levava notas, só levava uma caneta Montblanc, o mesmo modelo que Tiago havia tentado dar a ela para assinar os papéis do divórcio. Caminhou até a cabeceira da mesa e girou-se. Tiago deixou cair sua maleta. Caiu ao chão com um forte golpe. A boca de Beatriz abriu-se. Seu telefone escorregou de seus dedos. Vitória congelou. Sua fisionomia transformou-se em uma máscara de confusão e horror. "Bom dia", disse Helena. Sua voz era diferente. Não era o sussurro suave e apologético da cozinha. Era a ressonante e dominante voz de contralto da sala de diretoria. "Por favor, sentem-se." "Helena", sussurrou Tiago. Piscou, certo de que estava alucinando. "Helena, o que você está fazendo aqui? Você conseguiu um emprego como assistente?" Vitória soltou uma risada aguda e histérica. "Oh, isto é de filme. Você se infiltrou? Segurança, tirem esta lixa daqui. Estamos esperando o CEO." Helena não piscou. Lentamente puxou a cadeira principal e sentou-se. Juntou as mãos sobre a mesa e olhou Vitória nos olhos. "Eu sou a CEO", disse Helena. "Ah, CEO? Não seja ridícula", cuspiu Vitória. "Você é uma cozinheira, uma ninguém. Onde está Arthur Sterling?" "Arthur Sterling é meu pai", respondeu Helena com calma. O silêncio que absorveu o ar da sala foi absoluto. Foi o som de 3 mundos colapsando simultaneamente. "Não", sussurrou Vitória. "Não, isso é impossível. Você é Helena Vargas. Você é de lugar nenhum." "Sou Helena Sterling", corrigiu. "Usei o sobrenome de solteira da minha mãe, Vargas, porque queria ver se podia encontrar pessoas que me amassem por quem eu era, não pelo que eu tinha. Imaginem minha decepção quando encontrei vocês." Tiago afundou em sua cadeira, seu rosto tornando-se de uma cor cinza doentia. "Sterling, os bilhões, o império, você!" A olhou de verdade e viu a inteligência que havia ignorado, a graça que havia confundido com servidão. "Estive casado com a herdeira das indústrias Sterling." "Esteve?", disse Helena. "Até que me trocou por uma fusão que não existe." "Não existe?", chiou Beatriz. "Vamos aos negócios", disse Helena fazendo sinal a um dos advogados. O advogado deslizou um documento pela mesa para Tiago. "Esta é a proposta que enviaram", disse Helena. "Afirmam que a Oliveira Logística tem ativos no valor de 40 milhões. No entanto, minha equipe conduziu uma auditoria silenciosa ontem à noite." Outro documento deslizou. "Seus caminhões são armadilhas mortais. Seus armazéns estão hipotecados 3 vezes e seus contratos exclusivos expiraram faz 6 meses. Vocês não estão insolventes, Tiago. São criminalmente responsáveis." "Podemos explicar", gaguejou Tiago com suor na testa. "É um problema de fluxo de caixa." "É fraude", disse Helena, "e normalmente esta seria a parte em que eu iria embora e deixaria que a CVM se ocupasse de vocês. Mas..." Fez uma pausa, um pequeno sorriso cruel brincando em seus lábios. "Tenho um interesse pessoal neste ativo." Vitória encontrou sua voz, pôs-se de pé, tremendo de raiva e humilhação. Você nos enganou, mentiu para nós durante 3 anos. Isto é uma armadilha." "Limpei seus banheiros, Vitória", disse Helena, sua voz descendo a um rosnado.
Cozinhei suas refeições. Ouvi vocês me chamarem de lixo enquanto segurava as chaves de sua salvação no meu bolso. Não precisavam de uma fusão. Só precisavam ser seres humanos decentes, mas falharam. Helena abriu uma pasta à sua frente. Aqui está a situação. A partir desta manhã, as indústrias Sterling compraram sua dívida do banco. Somos donos das hipotecas da mansão, do armazém e da frota logística. Você é dona da casa, arquejou Beatriz. Sou, disse Helena, e estou cobrando o empréstimo imediatamente. Não pode fazer isso, chiou Vitória. Temos direitos. Precisamos de 30 dias. Vejam a letra pequena do contrato que Tiago assinou com o banco, disse Helena. Há uma cláusula de mudança de controle. Já que a dívida mudou de mãos, posso exigir o reembolso total em 24 horas, a menos que... A menos que o quê? Perguntou Tiago, olhando-a com olhos de náufrago. Helena, por favor, sei que está brava, mas fomos marido e mulher. Tem que haver algo de piedade. Piedade? Helena levantou uma sobrancelha. Você me mostrou piedade na véspera de Natal? Você me defendeu quando sua mãe me chamou de caça-fortunas? Você me entregou uma caneta e me disse para ir embora. Pôs-se de pé. Há uma opção para evitar a execução hipotecária imediata e o processamento por falência, uma aquisição completa. As indústrias Sterling tomam 100% do controle da Oliveira Logística. Você, Vitória e Beatriz são eliminadas da junta e destituídas de todos os ativos da empresa. Vocês saem sem nada. E eu? Perguntou Tiago em voz baixa. Você? Helena olhou para ele. Você ficará. Tiago animou-se ligeiramente. Ficarei? Sim, sorriu Helena, mas não chegou aos seus olhos. Como auxiliar de carga júnior no armazém, salário mínimo, turno da noite. Quero que veja exatamente o quão duro tem que trabalhar a gente que você desprezou. Não farei isso, gritou Vitória. Não serei indigente, sou uma oliveira. Então nos vemos nos tribunais, disse Helena, fechando sua pasta. E eu tenho melhores advogados. Para quando eu terminar, você nem terá esse traje Chanel vintage no corpo. Girou-se para Alfred. Reunião encerrada. Helena girou-se e caminhou para a porta. O som de seus saltos era o único som na sala até que Tiago falou. Helena, a chamou. Você ainda me ama? Helena parou na porta. Não se girou. Amava o homem que pensei que você era, Tiago. Mas esse homem nunca existiu. Saiu deixando a porta aberta. A corrente de ar frio do corredor entrou, congelando os Oliveira até os ossos. A caminhada da sala de conferências até o hall do centro de convenções foi a milha mais longa da vida de Vitória Oliveira. Cada passo sentia-se pesado. Isto é um blefe, murmurou Vitória, mãos tremendo. Arthur Sterling não permitiria que sua filha fosse uma criada. É uma piada de mau gosto. Parou no meio do hall e sacou seu telefone. E vou ligar para Earl Thorne. Jessica resolverá isto. A família Thorne tem dinheiro que rivaliza com os Sterling. Se assegurarmos o casamento agora, Earl pagará a dívida. Discou freneticamente. Tiago apoiou-se em um pilar, olhando ao chão, revivendo o momento em que Helena entrou. Earl! Gritou Vitória ao telefone. Obrigada a Deus! Escute, temos uma ligeira complicação de liquidez. Precisamos acelerar o anúncio de compromisso. Fez uma pausa, escutando. Seu rosto passou de pálido a branco fantasmal. O que quer dizer com ficou sabendo? Escutou de novo. Você está rompendo o trato? Uma pausa. Me diz que ele é mercadoria danificada? Earl, não se atreva a desligar. A linha caiu. Vitória baixou o telefone lentamente.
Eles sabem. Jessica postou um status 5 minutos atrás. Solteira e evitando drama tóxico. Earl esteve no campo de golfe com Arthur Sterling esta manhã. Arthur contou tudo. Acabou, disse Tiago deslizando pelo pilar para sentar-se no mármore. Correram de volta à mansão. Mas quando chegaram aos portões de ferro, estes já estavam abertos. 2 caminhões de mudança estavam estacionados. No pórtico estava Alfred, segurando uma prancheta. Ao seu lado, 2 oficiais de justiça. Que significa isto? Chiou Vitória. Saiam da minha propriedade. Não é sua propriedade, Sra. Oliveira, disse Alfred. A transferência da escritura foi registrada eletronicamente faz 1 hora. Vocês estão invadindo a moradia corporativa das indústrias Sterling. Não tenho para onde ir, lamentou Beatriz, vendo os carregadores tirarem sua coleção de bolsas. Ei, cuidado com essa Birkin. Na verdade, interveio Alfred, a auditoria de itens pessoais mostra que estas bolsas foram compradas usando o cartão corporativo da Oliveira Logística. Portanto, são propriedade da empresa. Serão leiloadas. Não podem levar minha roupa, gritou Beatriz. Deixamos uma mala para cada um com itens essenciais pessoais, disse Alfred. Tudo bom, mas fica. Tiago passou por sua mãe e irmã. Aproximou-se de Alfred. Onde ela está? A senhorita Sterling retornou a São Paulo, disse Alfred. Tem trabalho a fazer. Deixou um recado. Seu turno começa amanhã às 6 p.m. Use botas com ponta de aço. Terá que comprá-las você mesmo. Tiago olhou a casa. Viu a janela da cozinha onde Helena passara horas cozinhando. De acordo, sussurrou Tiago. Tiago! Vitória agarrou seu braço. Faça algo. Lute contra eles. Lutar com o quê, mãe? Tiago desvencilhou-se dela. Não temos nada. Você gastou tudo. Tratou-a como lixo e me arrastou junto. Helena era a única coisa real que tínhamos e a jogamos fora. 6 meses depois, o armazém da Sterling Logística era uma sinfonia ensurdecedora. No cais de carga, um homem com colete laranja suava. Levantou uma caixa pesada. Acelera o passo, Oliveira! Gritou um supervisor. Já vou! Rosnou Tiago, limpando a graxa da testa. Suas costas doíam, suas mãos tinham calos. Vivia em um pequeno estúdio, ia trabalhar de ônibus, comia sanduíches que ele mesmo fazia, mas, estranhamente, sua mente estava mais clara. De repente, o armazém ficou em silêncio. Caminhando pelo corredor central estava Helena. Parecia radiante. Usava um capacete branco sobre o cabelo castanho, blazer e jeans. Ria com o gerente. Parou a poucos metros de Tiago. Ele quis se esconder, mas ficou pregado ao chão. Viu o anel em seu dedo. Uma banda simples e elegante na mão direita. Símbolo de independência. Helena levantou a vista. Seus olhos pousaram nele. Por um momento, o tempo parou. Tiago esperou a ira. Esperou que ela debochasse. Mas ela não o fez. Sua expressão suavizou apenas uma fração. Viu o suor, viu os calos, viu que finalmente, pela primeira vez, ele estava ganhando seu sustento. Deu-lhe um único e brusco aceno de cabeça, um gesto de respeito pelo trabalhador, não pelo homem. Virou-se para o gerente. Os índices subiram 15%. Bom trabalho. Autorizaremos o bônus. Um aplauso elevou-se. Helena virou-se e foi embora, seus saltos clicando no cimento. Tiago a viu partir, lágrimas nos olhos. Ei, Oliveira! Latiu o supervisor. Deixa de sonhar acordado. Esse caminhão não vai se carregar sozinho. Certo, disse Tiago. Inclinou-se e pegou a caixa. Helena estava no terraço de sua cobertura na Avenida Paulista, vendo a névoa cair. Havia passado exatamente 1 ano desde o divórcio. Dentro, a festa estava em pleno auge. Arthur presidia junto à lareira. Amigos de verdade riam.
Alfred saiu ao terraço com uma taça de champanhe. Um brinde, senhorita Sterling. Helena pegou a taça, olhou as luzes da cidade. Por que, Alfred? Pela liberdade, sugeriu Alfred, e pela verdade. Helena sorriu. Pensou na garota que esfregara chãos esperando ser amada. Já não sentia pena dela. Estava orgulhosa. Essa garota sobreviveu para que a mulher ali pudesse viver. Por saber quanto você vale, corrigiu Helena, chocando sua taça. E por cobrar impostos. Tomou um gole, deu as costas à noite fria e regressou para dentro, para o calor, para a risada, para uma vida que finalmente era sua. E assim Helena Sterling transformou sua noite mais escura em seu amanhecer mais brilhante. Aprendeu da maneira difícil que você não pode comprar amor com servidão, e os Oliveira aprenderam que a arrogância tem uma taxa de juros muito alta. Helena não só obteve vingança, obteve justiça, e o mais importante, encontrou a si mesma. Você gostou desta história de traição e justiça? Se sim, deixe seu curtir. Ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E você? O que faria se fosse a Helena? Daria o emprego ao Tiago ou o deixaria na rua? Deixe sua opinião nos comentários.